ar ou ficar mais cansada, tá? Cada vez, né? Pior, assim, esse cansaço. Mas, enfim, pessoal, quero começar a aula de hoje lembrando vocês que amanhã encerra o prazo do trabalho. Para quem não me enviou, então, peço que me enviem até amanhã. O trabalho eu já passei para vocês no início de agosto, né? E eu pedi que de 11 de agosto a 25 de agosto vocês me mandassem. Alguns já mandaram, tá? Outros ainda não me mandaram. Então, na verdade, a maioria não mandou ainda, tá? Então, olhem ali no grupo. No início de agosto, eu mandei para vocês a foto do trabalho, ou o arquivo, eu não me lembro como é que foi que eu enviei, mas eu já mandei no início de agosto ali o que deveria ser feito, o que vocês deveriam fazer até o dia 25, tá? Então, eu não vou prorrogar o trabalho encerra amanhã, dia 25 de agosto, lá pelas 18 horas, eu não recebo mais os trabalhos depois, tá? Até porque eu dei bastante tempo para vocês fazerem antes, né? Então, para não ficar dúvidas, tá? Qualquer coisa, aproveitem a aula de hoje para me perguntar, tá? A Ana, que entrou agora há pouco, trabalho até amanhã, Ana, tá? Não me lembro de já ter recebido o teu. Enfim, gente, vamos retomar um pouquinho, tá? O que a gente trabalhou, não até agora, porque a revisão a gente vai fazer na semana que vem, mas o que a gente viu na aula passada, tá? Na aula passada, a gente trabalhou com as condicionais em inglês, tá? Inclusive, abri uma atividade para vocês no plural sobre essas condicionais. Então, o que a gente viu sobre as condicionais, pessoal? A gente viu 3 tipos de condicionais. Nós vimos a condicional tipo 0, a tipo 1 e a tipo 2, tá? Por que isso, pessoal? Porque no livro de vocês, nessa unidade que nós estamos trabalhando do livro 2, ele já inicia na segunda condicional. Então, como eu comentei para vocês, devido às alterações e mudanças da Base Nacional Curricular Comum, essas condicionais já eram para a gente ter visto, ter trabalhado lá no 8º ano. A gente não trabalhou, então a gente trabalha agora com a 0 e com a primeira, para então se contrapor à segunda condicional, que é o que a gente tem ali na página 151 do segundo livro, tá? Eu tentei ser bem objetiva, bem clara na semana passada, porque eu acho que a condicional é um termo, é um conteúdo que é mais complicado, então vocês vão ver que nessa prova vocês talvez, né, eu estou supondo isso, né, tenham um pouquinho mais de dificuldade, porque vocês vão trabalhar numa prova, na mesma prova vocês vão trabalhar com 3 tipos de condicionais. Além disso, a gente vai trabalhar com present perfect e com simple past. Então, são todos conteúdos pesados, né? São todos conteúdos novos que a gente trabalhou nesse segundo trimestre, tá? Então, revisando um pouquinho aqui, pessoal, as condicionais é aquela expressão que a gente usa para se acontecer alguma coisa, né? Então, a gente tem esse se como esse termo if. Ele pode vir tanto no início da frase, como no meio da frase, ligando 2 sentenças, tá? Se ele vem no início, ela é separada por vírgulas as frases, a sentença. Se ela vem no meio, o if já é a contraposição entre uma frase e outra, tá? Ele é o condicional, então, se eu fizer uma coisa, vai acontecer outra, né? Mas como assim, se eu fizer uma coisa, vai acontecer outra? Vai depender da condição para trazer o meu resultado. Então, vocês têm aí nessa página a conditional plus result. Então, a condicional mais o resultado. Então, a condicional 0, pessoal, que a gente chama no inglês, a gente trata daquela condicional que é um fato, que é uma coisa verídica, que é uma coisa certa, que se eu tiver uma condição, eu vou ter esse resultado. E como que a gente trabalha? Com qual estrutura? Com qual tempo verbal? A gente trabalha com presente simples, tanto na condição como no resultado. Porque se é um fato, está no presente, é um fato, vai acontecer. Então, ali a gente tem 2 exemplos para vocês. If you stand in the rain, you get wet. Ou seja, é o exemplo que eu usei na aula passada, né? Então, se você ficar parado na chuva, ficar de pé na chuva, você vai ficar molhado, né? Então, é uma
provavelmente é uma consequência, é um fato que vai acontecer isso. Como, por exemplo, na outra. If you heat ice, it melts. Ou seja, se você aquecer o gelo, o que vai acontecer se eu aquecer o gelo? Ele vai derreter. Então, é exatamente isso. If you heat ice, it melts. Ele vai fundir, ele vai derreter, tá? Então, é a condicional com presente simples e presente simples, tá? Eu não mudo o meu verbo. Então, ele trabalha com fatos. A primeira condicional, pessoal, ele já trabalha com uma situação provável no futuro. Então, temos ali a possible situation in the future, tá? Prediction a likely result in the future, ou seja, é uma condição no presente e uma possibilidade no futuro. Para tratar sobre previsões e possibilidades no futuro, eu só tenho o simple future will, né, para tratar isso. Porque o outro futuro que eu tenho no inglês é o com going to, e o going to é um futuro imediato. Agora, o simple future will, ele trabalha com previsões, com predictions. Então, eu tenho a minha condição no presente simples, né? Então, vocês têm ali, ó, if it rains. Esse rains, ele tá com S, né? Ou seja, ele tá na terceira pessoa do singular, ele está no presente. Então, se chover, we will cancel the trip. Nós vamos cancelar a viagem, tá? Então, é uma possibilidade no futuro. Vai chover? Não sei. Agora, se chover, a gente vai cancelar a viagem. Então, if it rains, we will cancel the trip. Ou, por exemplo, if you study, you will pass the exam. Ou seja, se você estudar, provavelmente você vai passar na prova, né? Então, é uma possibilidade. Se vai acontecer, a gente não tem como dizer. Mas o que interessa é que essa estrutura da primeira condicional, eu vou utilizar o presente e o simple future, o futuro, tá? E aí, pessoal, a gente entra na segunda condicional, que é a condicional que vocês têm na página 151, que é a condicional que vocês estão trabalhando nessa primeira unidade do livro, né? A gente não entrou na segunda ainda. Então, diz o seguinte: If I won the lottery, I would travel a lot. Ou seja, pessoal, essa segunda condicional, ela já trata com situações hipotéticas ou situações irreais. Quer dizer que a probabilidade disso acontecer, ela é muito baixa, tá? Mas é uma situação hipotética, é um pensamento hipotético. Então, temos ali aquela frase de segunda condicional que é clássica. If I won the lottery, I would travel a lot. Ou seja, se eu ganhasse, né? Porque está no passado esse won. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria muito. Ou seja, é uma situação hipotética. Por exemplo, para mim é uma situação improvável, porque eu não jogo na loteria, então eu nunca vou ganhar, né? Então a situação para mim, se eu usar essa frase, para mim ela é totalmente hipotética, né? A outra ali, if they sold their house, they would be rich. Ou seja, se eles vendessem, né, o verbo está no passado, a casa deles, eles provavelmente ficariam ricos. They would be rich. Ou seja, qual é a estrutura que eu tenho para falar de uma situação que é hipotética, que é praticamente improvável de acontecer? Eu tenho que usar o past simple para dizer que poderia ter acontecido, né? Poderia ter sido no passado, mas um verbo modal que me traga uma situação de probabilidade, de possibilidade. Eu tenho aqui para vocês o would nesse exemplo, mais o verbo no infinitivo. Mas não quer dizer que sejam só esses verbos modais, só o verbo would, que é o gostaria, né? O que poderia acontecer. A gente tem o could no passado, a gente tem o might, a gente tem o should. Então, a gente tem outros verbos modais que também podem acompanhar essa segunda condicional, e vocês viram ali na página 151. Eu espero que, se vocês têm alguma dúvida, vocês possam me perguntar ali no chat, eu estou sempre à disposição, eu sempre falo isso, tá? Eu acho que vai ser uma prova um pouquinho mais pesada do que as outras, eu ainda não elaborei, vou elaborar depois, mas vai ser uma prova que vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês. Principalmente também nas condicionais, no simple past, no present perfect, que também acompanha a nossa avaliação, tá?
Pessoal, eu queria mostrar para vocês a atividade que eu mandei na semana passada, do plural. A atividade abriu no dia 18, ou seja, abriu na terça. Sempre eu faço isso, tá? Ela abre a nossa aula na segunda, na terça-feira abre uma atividade que se encerra na sexta-feira. E aí, observe, de 25 alunos, só 12 abriram a atividade. Dos 12, só 9 responderam. Tudo bem, porque poderia fazer no caderno, tá? Mas o que me preocupa é a quantidade de visualizações. E vocês sabem que as atividades no plural, elas também pontuam para vocês, né? E pontuam bem, ela pontua 3 pontos, tá? Então, aqui, pessoal, o que eu mandei aqui? O que eu mandei para vocês, né? Vocês copiaram os conteúdos e o exercício. Eu passei, então, detalhado essa parte das condicionais, tanto da condicional 0, como da primeira, como da segunda, e existe uma terceira condicional, tá? Só que a gente não vai entrar aqui agora, a gente entra mais para o final, ao longo aí do terceiro trimestre. O que eu pedi, pessoal? No primeiro exercício, put the verb in the correct first conditional form. Então, para aí, eu tenho que colocar na minha primeira condicional. Aí eu tenho que relembrar lá. A condicional 0 trabalha com simple present e simple present trabalha com um fato. A primeira condicional, ela trabalha com uma situação possível no futuro. Então, vocês estão vendo a minha tela? Eu acho que eu não estou mais compartilhando, tô. Vocês trabalham com uma situação que ela é possível no futuro. Se ela é possível, é uma possibilidade, eu trabalho com simple present e com simple future, tá? Então, era o que eu precisava saber. A primeira condicional, presente e futuro, tá? E aí, a gente tem aqui, if I, o verbo go out tonight. Se é simple present, o go eu vou só repetir aqui, porque não está na terceira pessoa do singular, eu não devo fazer nenhuma alteração no verbo que acompanha. Então, if I go out tonight, I will go to the Marisa's house. Eu vou na casa, então, da Marisa, tá? Então, o que eu usei aqui? Presente simples, repeti o verbo go, e aqui coloquei o futuro, auxiliar do futuro will, mais o verbo que me acompanha, que é o go, tá? Na letter B, if they, o verbo é say, that again, I be angry. Ou seja, se é presente, eu vou repetir, porque they é eles. Eles não é terceira pessoa do singular. Então, if they say that again, se eles disserem isso de novo, né? I will be angry. Eu vou ficar braba. Então, aqui eu usei o mesmo verbo, say, e aqui eu usei will be, tá? Letter C. If we not see our friends tomorrow, we, verbo see them next week. Só que aqui é na negativa. Como que eu faço a negativa no simple present? Eu utilizo o auxiliar do ou does. O que vai definir? Se é a terceira pessoa do singular, eu vou usar o does. Se não, eu vou usar o do. We, nós, não é singular, né? Não é terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar o do. Do na negativa, eu vou usar o don't. Então, if we don't see, se nós não vermos os nossos amigos amanhã. Então, if we don't see our friends tomorrow, we will see them next week. Então, com o que eu completei aqui na letra C? Don't see, que é o negativo do simple present, e will, o simple future, see, tá? Para transformar, então, na primeira condicional. E a última desse exercício aqui, a gente tem o seguinte: if she, o verbo come today, he be very surprised. Então, se eles chegarem hoje, ele vai ficar muito surpreso, né? She é terceira pessoa do singular. Então, esse verbo come, ele deve vir com S no final. If she comes today, he will be very surprised. Então, se ela chegar hoje, né? Ele vai ficar muito surpreso. Então, aqui o comes, com S no final, e aqui o will be, que é, então, o auxiliar do futuro, mais o be. Espero que tenham conseguido acompanhar, porque aqui eu não tenho onde colocar as respostas para vocês irem anotando. Então, eu tentei
falar pausadamente, passar questão por questão, mas se precisar, me falem que eu coloco alguma coisa ali no chat, tá? E depois vocês tinham 3 questões de marcar, né? Aí vocês tinham que ver qual a condicional que se tratava. Então, por exemplo, if her hair were black, she completely different. Então, como é que eu vou identificar a condicional que eu estou me referindo? If her hair were aqui no caso, ele está no passado, é o verbo to be no passado, que o verbo to be no passado eu tenho o was no singular e o were para o plural, né? Então, if her hair were black, se o seu cabelo estivesse, né? E aí, pessoal, para o mais geral é aquele se eu estivesse no seu lugar, né? Então, se ele estivesse com cabelo preto, então a gente trata com were, não nesse momento, tá? Então, isso está no passado. Se eu tenho uma primeira, a minha segunda condicional, então o que deve completar é um verbo modal, né? Mais o verbo no infinitivo. Qual verbo modal? A única alternativa que eu tenho com verbo modal, né? Seria a letra C, would, porque look, looks tá no presente, né? Will tá no futuro, então a letra C é a única correta. Would look completely different. Então, if her hair were black, she would look completely different. Se o seu cabelo fosse preto, ela seria totalmente diferente, né? Ela pareceria totalmente diferente. Então, alternativa certa, letra C. Na número 2, I do that if you were in your shoes. Então, aqui, pessoal, se eu estivesse com seus sapatos, eu tenho essa expressão if, ele tá no meio de 2 frases, ele não inicia, né? Não tá no início da frase, ele tá linkando as 2 frases. If I were in your shoes, ou seja, se eu estivesse com seus sapatos, né? Então, eu tenho que trazer um verbo modal aqui, né? Mas um verbo modal na negativa, porque eu não faria isso se eu estivesse com seus sapatos, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a letra A com passado, eu tenho a letra B com simple present, a letra C com wouldn't do e a letra D com futuro no passado. Então, a segunda condicional de novo aqui, porque eu tenho um passado ali. Então, a letra C novamente, wouldn't do. Então, I wouldn't do that if I were in your shoes. Então, eu não faria isso se eu estivesse com seus sapatos, tá? E na número 3, pessoal, a gente tem if it tomorrow we won't go. Então, eu tenho aqui esse resultado, né? Que a gente trata de condicional, sempre uma condicional e um resultado. Eu tenho já o meu resultado no futuro, na negativa, né? Então, we won't go. Quer dizer que eu estou me retratando a minha primeira condicional. Simple present mais simple future. Se é primeira condicional e eu já tenho futuro, aqui eu tenho que trabalhar com simple present. Só que ele está na terceira pessoa do singular, porque ele tem o it aqui. Então, qual é a alternativa certa? Rains. Então, if it rains tomorrow, we won't go. Então, se chover, a gente não vai, tá? Se chover amanhã, a gente não vai. Pessoal, alguma dúvida desses exercícios que eu mandei para vocês? Conseguiram acompanhar? Teve alguns que eu olhei a resposta e que eu conseguia identificar ali, ó, refaz, presta mais atenção no tal exercício, consegui dar um feedback. Alguns já estavam certos, então eu já coloquei todos como corretos. Mas eu quero saber se vocês ainda têm alguma dúvida dessas atividades que eu mandei para vocês no plural. Provavelmente é esse tipo de atividade que cai na prova, tá? Então, de vocês, claro que como nós temos uma prova de marcar, só 15 questões, numa alternativa eu coloco 2, 3 frases para vocês identificarem ali e completarem, né? Mas eu acho que a gente está indo com calma, a gente não está avançando assim. Eu estou explicando tudo, né? Pelo que eu tenho notado, eu tenho pausado, explicado, dando chance, oportunidade para vocês me falarem alguma dúvida, então acho que está dando para entender. Turma, página 151 é a página que eu deixei de tema na aula para vocês fazerem, tá?
Então, o que, que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que ler e fazer alguns complementos ali, algumas respostas, né? Então, a gente já havia feito esse exercício de cima, de listen, né? E aí eu pedi que vocês fizessem o resto da página para hoje. O que, que era esse resto? Ele tratava sobre a second conditional, que eu já havia falado para vocês, então não foi nenhuma novidade. Second conditional é usado para ações ou situações improváveis e hipotéticas, no presente ou no futuro. Quando falamos de situações imaginárias, desejos ou sugestões em inglês, usamos a second conditional. Como, por exemplo, a gente tem ali um exemplo. If I had a dictionary, I would look these words up. Então, a gente chama, pessoal, aquela sentença de condição, a primeira a gente chama de if clause, que é o que está marcado para vocês ali. E o resultado que eu mostrei ali é a main clause, ou seja, a situação principal, né? O resultado dela. Então, o had, vocês podem ver que está no passado, que é um verbo irregular, é o have no passado. Então, if I had a dictionary, ou seja, se eu tivesse um dicionário, I would look these words up. Eu poderia, então, procurar essas palavras, né? O significado dessas palavras. Ou seja, a pessoa não tem um dicionário, mas ela está pensando que se ela tivesse um, o que, que ela faria? Então, por isso que eu trato de uma situação hipotética. Estrutura passado, mais um verbo modal e o verbo no infinitivo. Então, a gente tem o verbo modal would, ali que está em azul para vocês, e o verbo look, que está no infinitivo. Então, a sentença identificada como if clause contém o verbo no simple past. E a main clause inclui alguns verbos modais, que foi o que eu falei para vocês, que não necessariamente precisa ser o would. A gente tem o could, a gente tem o might e a gente tem o should. São todos verbos modais que indicam possibilidade, ou possibilidade prováveis ou improváveis, né? Então, a gente trabalha com verbos modais. E aí, a estrutura vocês têm ali embaixo. If plus simple past, plus would, could, might ou should, plus infinitive sem o to, tá? Então, ou seja, vem o verbo modal e vem o verbo no infinitivo sem o to. O que vocês tinham que realmente responder nessa página? Now let's practice. Look at some sentences extracts from the conversation and answer the questions. Então, vocês têm dois excertos da conversa ali da Lisa e do Henry para responder algumas situações. Olha o primeiro excerto ali. I would go to the mall. I wouldn't go to school. Would you invite me? Ou seja, tem três expressões que tiraram ali do diálogo. I would go to the mall, I wouldn't go to school, would you invite me? O que ele está perguntando? Na primeira bolinha, que é essa aqui, na página 151. Are they talking about true situations? Eles estão falando sobre situações verdadeiras? Não, até porque se eu já estudei a second conditional, eu sei que essa second conditional ela não trabalha com situações verdadeiras, ela trabalha com situações improváveis e hipotéticas, tá? Então, resposta no. Segunda bolinha, que é essa aqui. Are they talking about an hypothetical situation? Yes, né? Então, eles estão falando sobre situações hipotéticas, porque quem lembra, eles estavam jogando um joguinho, né? O joguinho do if, que trabalha com situações hipotéticas, a situação deles era a seguinte: se você soubesse que só tivesse 24 horas de vida, o que, que você faria, né? E aí eles começam uma discussão em cima disso. E a última, pessoal, what verb are they using to express these situations? Então, qual verbo que eles estão usando para expressar essas situações? O verbo modal, no caso, would, né? Se vocês olharem todas as frases, tem I would go, I wouldn't go e would you, ou seja, vem como pergunta. Então, aqui eu tenho would. Então, aqui vocês tinham que completar. Deixa eu botar aqui para completar para vocês. Isso. Aqui. Ou seja, we use, o que a gente usa? A gente usa o would mais, né? Então, we use would mais o verbo no infinitivo, verb in the infinitive, without to, ou seja, sem o to.
To express hypothetical or unreal situations. Então, aqui eu deveria completar o que estava faltando com hypothetical. Tá? Então, we use would plus verb in the infinitive without to express hypothetical or unreal situations, ok? Então, a gente tem esse quadrinho aqui em amarelo, que foi que eu completei. Segundo excerto aqui da conversa, pessoal. If I had only 24 hours to live, I would invite all my friends. Então, é esse excertozinho aqui, ó. Esse último aqui. Então, if I had only 20 hours to live, I would invite all my friends. Perguntas. Aqui embaixo nós temos. Does the word if express a conditional? A palavra if expressa uma condicional? Sim, né? Isso eu já falei para vocês lá toda a aula passada. Segundo, ali embaixo. Is the verb used with the if in the past or in the present? Se a gente já lembrar da estrutura da segunda condicional, a gente lembra que é uma estrutura no simple past, mais o verbo modal would, ou could, ou might, ou should, mais o verbo no infinitivo. Então, ela está in the past, ok? E aí, pessoal, a gente tem só uma informação que eu também já havia contado para vocês, né? Não é nenhuma novidade. E we can also invert the order of two sentences. Nós também podemos inverter a ordem dessas duas frases, ou seja, a frase não começar com if, mas sim unir duas frases, né? Ou seja, a gente tem como inverter. Olha como é que ficaria esta frase de forma invertida. I would invite all my friends if I had only 24 hours to live. Então, eu convidaria os meus amigos se eu tivesse 24 horas de vida. Tá? Então, aqui era o exemplo aqui para fazer de tema, ok? Pessoal, virando a página, na página 152, tá? A gente tem uma música aqui, Clapton, called Change the World. What dreams and desires does he have? Change the World, do Eric Clapton, ok? Que fala, então, sobre sonhos e desejos. E vocês deveriam escolher, vocês têm motivos aqui, tá? Então, ele com a segunda condicional, e aí vocês tinham que marcar. Eu vou dar uma avançadinha, não vou dar esse tempo, porque o que eu quero fazer mesmo interessa. Temos ali, if I could reach the star, ali, tá? O I would eu vou abreviar na apóstrofo D, eu não preciso colocar todo o verbo would. Então, I'd pull ou I pulled. Então, eu já tenho if I could. O could está no passado. Então, aqui eu tenho que usar o meu verbo modal. Então, a alternativa correta, I'd pull. I'd pull one doll for you. Eu puxaria uma para você. Shine it on my heart. Brilhe no meu coração. So you could the truth. Então, você pode ver ou viu a verdade. Não, você pode ver, né? I could see the truth. If I could be king, even for a day, I'd take ou I take. Então, I take é no presente, o if I could está no passado, eu tenho que trabalhar de novo com o verbo would take. I would take you as my queen. Eu tornaria você a minha rainha. Aqui, I'd have ou I had it no other way.
e não teria uma outra forma. Então, novamente, com o verbo would, porque eu estou tratando de situações imaginárias, de situações irreais. Então, a música já diz change the world. Então, se eu pudesse mudar o mundo, né? Então, I'd have. Próxima. And our love would rule ou ruled. Ou seja, se tornaria regra ou se tornou regra. Era a regra, né? Então, nosso amor seria uma regra, né? Bem, então, então, that way, if I could change the word, ok? Então, aqui vocês tinham a resposta desse exercício, tá? E aí, pessoal, esse segundo exercício também é para a gente pensar um pouquinho, tá? A gente tem ali uma sentença, uma propaganda, né? Que é essa aqui. We can change the world, mudar, como nós precisamos, tem dois pontinhos ali para pensar. What does we can change the world with every bit mean? Então, o que significa que nós podemos mudar o mundo em cada mordida? Como assim que nós podemos mudar o mundo em cada mordida? Então, para eu conseguir entender um pouquinho melhor, eu tenho que ler essas palavrinhas miúdas aqui, porque o que ela diz? Diz o seguinte: choose foods that are organic, know what is in your food. Together, we can make an impact in the food industry. Ou seja, escolha comidas orgânicas que você saiba estudar e podemos impactar a indústria alimentícia, né? Então, aqui trazendo esse impacto dos orgânicos, né? Que todo mundo defende por uma alimentação mais saudável, que hoje mesmo no Brasil é permitida a utilização de diversos agrotóxicos nas plantações que só nos prejudicam na saúde, né? Então, optar por alimentos orgânicos hoje é melhor porque eles não fazem a utilização desses agrotóxicos que só prejudicam a nossa saúde, né? E aí eles falam que optando por isso, a gente pode impactar a indústria alimentícia, né? Então, basicamente, era isso que deveria ser trabalhado nisso, né? Nesse exercício. E aqui esse segundo ponto de vocês pensarem: what is the recommendation of the campaign to change the world? Qual é a recomendação dessa campanha para mudar o mundo? É então fazer essa opção dos alimentos orgânicos, tá? Mas eu cheguei onde eu queria, que era nessa aqui de baixo. Por quê? Porque aqui a gente trabalha realmente com a segunda condicional, né? Então, temos aqui what other things can you do to change the world? Que outras coisas para completar, tá? Todas lembrando que a gente está... Tá? Ela fica paradinha. Então, aqui é só isso ali. If we not use, not iniciando a frase, né? Então, if we didn't use, lembrando, né? Lá, se eu uso auxiliar, não mexo no meu verbo. Então, if we didn't use so many plastic bags, the environment, então, meio ambiente, aí eu tenho o verbo modal, né? Que a gente vai colocar would, e o verbo think, us. Então, if we didn't use so many plastic bags, nos agradecer.
tá? Se a gente tivesse em educação, a gente teria um mundo, um país melhor, né? E a última, pessoal, aí ela não começa com if. Então, se não começa com if, eu tenho que começar com o verbo modal. Voltei. Faz tempo que a minha conexão caiu. Até onde vocês me escutaram, que agora eu fiquei perdida. Alguém me situa, por favor. Eu não tinha visto que eu estava sem conexão, eu estava falando. Pessoal. Bom, vou passar então o tema aqui, tá, para a próxima aula. Homework page 153 e a leitura da página page 157. Página 157, tá? Isso para a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham me escutado. Toda a correção, eu não sei onde é que o que vocês